Emocionante, milionário finge paralisia, mas o amor surpreendente da faxineira é revelado. Miguel estava preso em um labirinto de luxos e solidão. O apartamento em São Paulo era uma prisão dourada, cercada por paredes de tecnologia e conforto, enquanto ele, um milionário de 40 anos, fingia ser um homem sem vida. Cada canto daquele espaço reluzente coava sua tristeza, e mesmo envolto em riqueza, a paralisia emocional e física o mantinha acorrentado a um passado de corrupção e vergonha. A vida parecia um grande palco em que ele, agora, era apenas um fantasma de si mesmo, assistindo ao desenrolar da tragédia que se tornará sua vida. Todo dia acordava e via os mesmos rostos de entregadores e prestadores de serviço, mas se recusava a interagir. Sentava-se no sofá, de olhar perdido, como se a esperança tivesse desaparecido com seu império. Era um ciclo de autopiedade, e a cada café que não tomava, a cada sol que não acompanhava pela janela, Miguel afundava mais fundo na depressão. A vida se tornou monotonia, e a tristeza, uma companhia constante. Até que Dona Teresa entrou em sua vida. A faxineira de 55 anos trazia consigo uma energia vibrante que contrastava com a opressão do apartamento. Ao abrir a porta, o cheiro de café fresco invadiu o ar, aliado ao seu jeito simples e sorriso fácil. Não era uma intrusa, era uma mulher forte que havia superado desafios que Miguel nem conseguiria imaginar. Sua voz era como música, cheia de histórias que ele nunca se atreveu a ouvir. Nos primeiros encontros, Miguel a via apenas como um embaraço, um lembrete indesejado de sua própria impotência. Mas aos poucos, a essência dela começou a romper a bolha de dor em que ele se trancou. Uma manhã, enquanto Teresa falava sobre seus filhos e as dificuldades que enfrentava, Miguel percebeu, talvez pela primeira vez, o significado da esperança que ela emanava. Cada pequeno gesto conta, meu filho, dizia ela, com um brilho nos olhos que refletia suas lutas. Quando ela compartilhou seu sonho de viajar para a Bahia, algo dentro dele se quebrou. As ambições que tinha antes do escândalo, estavam tão enterradas sob a montanha de arrependimentos que ele mal conseguia lembrar como eram. A risada contagiante de Teresa ecoava pela casa como um lembrete de que ainda havia vida fora daquela prisão. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A relação deles começou a florescer, mas a sombra da verdade pressionava Miguel. Quando um amigo de negócios inesperadamente bateu a porta em um momento delicado, seu mundo começou a se desmoronar. David, com aquele olhar crítico e implacável, fez perguntas que estraçalhavam a fachada de Miguel. Ele estava perfeitamente ciente da farsa que Miguel criou e a amizade que, aos poucos, se desenrolava entre ele e Teresa, estava em risco. E quando Teresa encontrou um documento que revelava sua verdadeira identidade, a dor na expressão dela era clara. A confiança construída poderia ruir com um único ato de verdade. Agora Miguel estava em um dilema, e sua escolha afetaria não apenas seu futuro, mas também o de Teresa. De um lado, a mentira que o protegia, e do outro, a possibilidade de um amor verdadeiro que ressoava entre eles. Ele não sabia o que fazer, mas a única coisa que tinha certeza era que estava prestes a descobrir que a vida e o amor eram mais complexos do que jamais imaginara. E a revelação que se aproximava mudaria tudo e ele ainda não tinha ideia de quão profunda poderia ser a conexão entre eles. O que Miguel fará agora? Sua escolha está prestes a definir não só sua história, mas também a de Teresa. Miguel sentiu o coração acelerar quando viu Teresa abrir a porta do apartamento. O olhar dela era intenso, como se ela estivesse buscando respostas em cada traço de seu rosto. A expressão de frustração brilhava em seus olhos, enquanto a franqueza que sempre admirou agora parecia um peso a mais para ele. Ele poderia sentir o ar carregado de uma tensão quase palpável. Eu preciso saber a verdade, Miguel, ela falou, a voz embargada. O que você está escondendo de mim? Ele olhou para as mãos, que tremiam ligeiramente, e observou um retrato de sua vida que se estilhaçava.
A imagem de um homem respeitável, próspero e seguro foi substituída por algo distante e confuso. O que ele queria, de fato? Mudar sua vida ou se esconder para sempre atrás de uma máscara? Eu sou um milionário, Miguel finalmente disse, sentindo o peso das palavras. Eu não sou quem você pensa que sou. A expressão dela mudou com a revelação. Era uma mistura de surpresa, raiva e uma pitada de compaixão. Teresa sempre teve um jeito de ver além das aparências, mas agora, a verdade a atingia de frente, derrubando as paredes que haviam sido construídas entre eles. Milionário? E isso faz de você uma pessoa melhor? A pergunta dela flutuava no ar, pesada. Por que você fingiu? Miguel se sentou, a cabeça balançando lentamente. Porque eu não sabia mais como viver. Depois de tudo que aconteceu eu me perdi. Quis me esconder no escuro, longe das sombras do meu passado. Ela cruzou os braços, mas não se afastou. A sensação de certeza em suas palavras foi como uma cola que os uniu no instante. Quantas vezes você vai deixar o medo decidir por você? O peso das suas escolhas te faz prisioneiro, Miguel. Olhe ao seu redor, ela exclamou, gesticulando para o apartamento opulento, que de nada lhe servia. Isso não faz você ser um homem melhor. Essas palavras ressoaram em Miguel de uma maneira que ele nunca havia imaginado. O olhar de Teresa era firme, e cada sílaba parecia um incentivo para que ele se libertasse. Ele percebeu que a vida que ele queria, cheia de cores e significados sinceros, estava mais próxima daquela mulher do que de qualquer riqueza. Ao longo dos dias que se seguiram, Miguel começou a trabalhar em si mesmo. O caminho não era fácil. Cada pequena mudança exigia coragem, e ele hesitava diante do desconhecido. Mas a força que Teresa emanava o atraía como um imã, o encorajava a lutar contra os demônios que o mantinham preso. Eles conversavam longas horas sobre o futuro, suas esperanças, e, por mais que ele tentasse se distanciar, havia uma energia crescente entre eles. Mas a sombra de David ainda pairava sobre Miguel. Ele sabia que o amigo não descansaria enquanto não descobrisse toda a verdade. Com isso, poderia destruir tudo que estava começando a florir com Teresa. Naquela noite, enquanto tomavam um café, Miguel sentiu um arrepio. O telefone tocou. Era David, e a intuição lhe dizia que aquela ligação mudaria tudo. Você vai ter que escolher uma vez por todas, Miguel. A voz de David era como um alerta. Seus segredos estão prestes a vir à tona, e eu vou garantir que o mundo saiba quem você realmente é. Com o coração acelerado, Miguel olhou para Teresa, que parecia sensitiva à mudança de seu sussurro interno. Ele respirou fundo, entendendo que, independentemente do que acontecesse, o amor que começava a florescer com ela valia a pena lutar. Mas estava preparado para enfrentar a verdade? As peças se encaixavam, e ele sabia que a revelação estava prestes a acontecer. O que decidiria? Quer saber de uma coisa, David? Eu não sou mais quem era, Miguel respondeu, com uma firmeza que surpreendeu até a ele mesmo. Teresa sorriu, como se tudo que ele dissesse não fosse apenas palavras vazias, mas sim uma declaração de que sua história parecia finalmente ter um propósito. E assim, enquanto o peso da verdade se acumulava, a jornada de Miguel e Teresa começava a ganhar a forma, deixando em aberto a pergunta: o que será que acontecerá quando David fizer sua próxima jogada? Miguel passou a noite em claro, revirando-se na cama. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas, iluminando o apartamento de forma que ele nunca havia percebido antes. Cada canto, cada objeto parecia um símbolo da vida que ele havia construído com mentiras. O abalo causado pela conversa no dia anterior ainda ressoava em seu coração. Ele sabia que precisava voltar a enfrentar David, mas não fazia ideia de como. No café da manhã, Teresa preparou uma torrada e café. O cheiro quente envolvia o ambiente e a tornava ainda mais encantadora. Ele a observava enquanto ela movia-se com facilidade pela cozinha, como se o lugar fosse uma extensão dela mesma. Miguel tentou sorrir, mas havia um peso em seu peito que o impedia de sentir alegria plena. O medo da revelação e o passado que o assombrava eram sombras persistentes. Você parece longe, Miguel, disse Teresa, colocando uma xícara à frente dele. Está pensando no que ele disse? Ele assentiu lentamente, pegando a xícara com as mãos trêmulas.
Um silêncio carregado se estabeleceu. Palavras não ditas flutuavam entre eles, como ondas prestes a quebrar. Era um momento de escolha, e ele sabia que precisava ser honesto. Mais do que isso, precisava ser livre. Teresa, eu preciso te contar mais sobre mim, começou, a voz falhando no início. Não é só sobre o que David sabe. Tem muito mais. Ela parou o que estava fazendo e, com a expressão preocupada, sentou-se à sua frente. Você pode me contar? Eu estou aqui, Miguel. Ele respirou fundo, olhando em seus olhos que refletiam confiança e um toque de compaixão. Eu não apenas escondi minha riqueza, eu também escondi minha dor. O que aconteceu na minha vida antes de tudo isso, me marcou. Fui preso em uma armadilha que construí para evitar enfrentar o que realmente sou. Teresa inclinou-se para a frente, percebendo que cada palavra era um tijolo a menos na parede que ele havia erguido. Todos temos fantasma, Miguel. O que importa agora é como você decide lidar com eles. As palavras dela foram como um balde de água fria. Doía pensar na sua história, mas ela tinha razão. Ele não poderia continuar fugindo. Eu costumava pensar que quanto mais eu tinha, mais seguro eu estaria. Mas isso só me isolou. E David, ele só quer desmascarar isso. O olhar de Teresa se suavizou e a conexão entre eles se evidenciava. E se ele desmascarar? Você acha que isso vai mudar o que temos? Ou o que você é? Miguel refletiu sobre isso. De repente, a voz de David ecoou em sua mente e se misturou ao calor do café na mesa, como se o jogo estivesse começando a mudar. Ele sentiu o peso do que estava por vir, e a revelação de sua verdade não era apenas uma questão de expor segredos, mas de abraçar quem ele realmente era. Naquele instante, ele tomou uma decisão. Não importava o que David viesse a fazer, Miguel estava pronto para lutar por seu futuro com Teresa. Eu vou me confrontar com ele, e estou disposto a tudo por você. Por nós, ele declarou, a determinação pulsando em suas veias. O sorriso dela iluminou o ambiente. Então você não precisa ter medo da verdade. Vamos enfrentar isso juntos. Mas antes que eles pudessem se perder em planos ou esperanças, o celular de Miguel tocou novamente. Era uma mensagem de David: você tem até o final do dia. Se você não me encontrar, o jogo vai começar no meu tempo. Miguel sentiu o coração disparar. O tempo estava se esgotando e a escolha que ele faria se aproximava perigosamente. Ele encarou Teresa, e mais uma vez a certeza crescia dentro dele. Haveria enfrentamentos, mas pelo amor que começaram a construir, ele sabia que seria a luta mais valiosa de sua vida. Agora, a pergunta pairava no ar: ele realmente estava preparado para o que significa enfrentar o passado? E será que Teresa estaria ao seu lado, independente do que viesse a acontecer? Miguel olhou para Teresa, a respiração entrecortada pelas emoções que subiam à tona. A urgência do momento parecia envolvê-lo, como se toda a vida dele tivesse se condensado naquele instante. Ele pensou nas suas mentiras e no que David poderia revelar. Como seria enfrentar o amigo e, ao mesmo tempo, confrontar sua própria verdade? Eu tenho uns lugares em mente onde podemos conversar. Longe de tudo isso, sugeriu Teresa, enquanto segurava a mão dele, transmitindo segurança. Diante do olhar dela, algo dentro de Miguel se aquietou, e ele percebeu que não estava sozinho. Com um aceno rápido, concordou. Perto daquele parque que você gosta? Ele indagou, lembrando-se das vezes que a viu sorrir ao contemplar as árvores e os pássaros. Era um lugar onde as preocupações pareciam desaparecer, mesmo que só por alguns instantes. Sim. A nossa banca de cafezinho é uma boa ideia. O brilho nos olhos de Teresa fez seu coração disparar um pouco mais. Combinando o encontro, Miguel não pôde deixar de sentir uma leve esperança. A luta que se aproximava poderia ser dura, mas ela também poderia ser libertadora. Enquanto o tempo se arrastava até o momento fatídico, eles passaram a manhã juntos, tentando manter a mente longe de David. Teresa trouxe um álbum de fotos antigas e lembrou de tantas histórias. Risadas ecoavam o ambiente enquanto as memórias foram compartilhadas. Cada página virada era como um lembrete de que, apesar de tudo, a vida também era feita de momentos felizes.
Miguel se sentiu mais leve, cada risada tocava sua alma como uma música suave. Mas conforme a tarde se aproximava, Miguel não pôde evitar o peso no peito que crescia a cada segundo. O som do celular vibrando cortou o ar, e ele rapidamente olhou para a tela. Era David de novo. Você já se decidiu ou vai mesmo deixar que a dúvida defina seu fim? O tempo está correndo, Miguel. Agoniado, ele guardou o celular, pensando nos desdobramentos que viriam a seguir. A ideia de enfrentar David trazia não apenas medo, mas um fio de esperança de que, ao sair daquela batalha, ele poderia finalmente se libertar. Está tudo bem? Teresa perguntou, notando a palidez em seu rosto. É só uma mensagem. Miguel hesitou, sabendo que dividir a gravidade da situação com ela poderia causá-la dor, mas a urgência do momento exigia honestidade. David está pressionando. Ele não vai demorar a expor meu passado. E isso me mata de medo. No fundo, Miguel, você sabe que a verdade abre portas, mesmo quando parece uma prisão, ela disse, com um olhar profundo e procurado. Você tem coragem. Mais do que imagina. Com suas palavras, algo em Miguel começou a se transformar. Como se a verdade fosse um raio de sol perfurando uma tempestade. Ele olhou nos olhos de Teresa, e tudo fez sentido. Aquele amor, aquele apoio incondicional, era o que ele precisava para ousar enfrentar David. Seja o que for que ele diga, vamos lidar com isso juntos, ele confirmou, sentindo que, apesar do medo, havia um caminho à frente. Ele estava decidido. As palavras poderiam doer, mas a liberdade que viria em seguida seria inestimável. No fundo, Miguel sabia que o verdadeiro desafio não seria apenas lidar com David, mas encarar suas próprias fraquezas e medos. Com o último pensamento cheio de determinação, ele se levantou, puxando Teresa para perto dele. Vamos, temos um encontro para cumprir. Eles saíram do apartamento de mãos dadas, um laço que simbolizava não apenas amor, mas a intenção de enfrentar a vida juntos. Ao chegarem no parque, a pressão interna aumentava. O caminho estava se desenrolando, e enquanto olhava para as árvores que balançavam suavemente ao vento, ele pensou, ele está prestes a saber quem eu realmente sou. A respiração de Miguel acelerava à medida que se aproximavam da banca. Mas o que não esperava era o rosto de alguém familiar, um espectador do passado que poderia alterar tudo. E aí, Miguel, pronto para a verdade? A voz ecoou no ar, e a expectativa tomou conta, revelando que aquele encontro seria mais do que apenas um embate entre amigos. Miguel parou, congelado, ao ouvir aquela voz. Era Lúcio, um velho conhecido que, por ironia do destino, carregava consigo não apenas lembranças do passado, mas também verdades que Miguel preferia manter enterradas. O olhar de Lúcio era intenso, uma mistura de desdém e curiosidade travada. Não acredito que você ainda está por aqui, Lúcio disse, um sorriso que não chegava aos olhos. O que vai fazer agora? Se esconder, como sempre. As palavras cortaram Miguel como uma faca quente. Ele desejava não se importar, mas a presença de Lúcio evocava uma dor antiga, uma ferida que não cicatrizava. Teresa, percebendo a tensão, apertou a mão dele, um gesto sutil mais poderoso. Aquela conexão a acalmou, mas a presença de Lúcio parecia pesadíssimo. Vamos, Miguel. É só uma lembrança, Teresa encorajou, mantendo o olhar fixo no amigo. Miguel podia sentir a força dela, mas algo dentro dele hesitava. E foi nesse momento que a memória mais visceral e constrangedora surgiu. A cena de um passado tumultuado, uma festa onde a euforia e a tristeza se misturavam como um coquetel explosivo. Miguel tinha tentado ser alguém que não era, e Lúcio, sempre astuto, se aproveitará disso. Desde então, ele sabia que tinha chave para abrir as portas das fraquezas de Miguel. Eu sei que você ainda tem muito a esconder. Seus segredos estão a um passo de serem revelados para todos, Lúcio provocou, os olhos brilhando com a expectativa do conflito. E aqui estou eu, só observando você se afundar. Não acha que merece um pouco de diversão? A pressão no peito de Miguel aumentava. Ele olhou nos olhos de Teresa, que agora observava a cena, tensa. O silêncio em torno deles parecia um eco, amplificado pela súbita urgência de enfrentar as sombras do seu passado. Com a voz trêmula, mas firme, Miguel respondeu,
eu não tenho nada a esconder mais. A verdade vai sair a qualquer momento, com você ou sem você. Ah, Miguel, Lúcio riu, com um tom sarcástico. Você ainda não entendeu. A verdade pode ser uma arma, e eu sou o único que tem o controle sobre quando ela será usada. E você sabe que, com um estalar de dedos, posso mudar a maré a seu favor ou contra. Afinal, o que você tem a perder? Miguel sentiu a adrenalina subir e o desejo de confrontar Lúcio se intensificar. Mas ele também sabia que enfrentar esse espectro do passado era uma escolha que envolvia consequências. O que se passava em sua mente era um turbilhão, e se Lúcio revelar tudo? Em um impulso, Miguel segurou mais firme a mão de Teresa, sentindo seu calor reconfortante. Ele sabia que precisava reagir, que estava perto do limite de sua resistência. Ponderando sobre seus secretos, a tensão se transformou em um voto silencioso. Ele se recusaria a se deixar intimidar por Lúcio. Não vou permitir que você me faça sentir menos, Miguel declarou, com um misto de raiva e convicção. Se você quiser jogar esse jogo, esteja preparado, porque não sou mais o garoto vulnerável que você conhecia. A provocação e o olhar desafiador de Miguel deixaram Lúcio momentaneamente sem palavras. Esse tempo, essa fração de segundo, parecia uma eternidade. Ele sabia que as palavras que pronunciasse daqui para frente poderiam mudar tudo. Mas antes que a conversa se desenrolasse mais, uma nova mensagem de forma repentina veio à mente de Miguel. A verdade que ele tanto temia poderia ser exatamente o que precisava para retomar o controle da sua vida. Então, com a coragem que emergia do fundo do seu ser, ele deu um passo à frente, como se estivesse desafiando não apenas Lúcio, mas sua própria insegurança. Eu não tenho medo de referências do passado. A verdade é um meu aliado. E não vai ficar em silêncio por muito tempo. Nesse instante de determinação, ele percebeu que não estava apenas lutando contra Lúcio, mas também contra a necessidade de esconder quem realmente era. A disputa estava apenas começando, e o que poderia sair dali poderia impactar todos os envolvidos. Mais no fundo, Miguel sentia a presença de David se aproximando, como um trovão que se anunciava. E a pergunta pairava no ar: estaria ele pronto para enfrentar mais do que apenas um amigo? Miguel respirou fundo, sentindo a tensão pulsar através de seu corpo. O olhar de Lúcio ainda o penetrava, desafiador, mas havia algo diferente agora, uma centelha de certeza que iluminava sua mente. Ele estava cansado de ficar nas sombras. Lúcio podia ter uma mana de cartas nas mãos, mas Miguel tinha uma verdade que desafiava qualquer jogo. Teresa, percebendo a determinação que queimava dentro dele, soltou um sussurro de encorajamento. Você não está sozinho, Miguel. Essas palavras ressoavam como uma canção em sua cabeça, fazendo sua coragem crescer ainda mais. Miguel percebeu que Teresa era seu porto seguro, e isso lhe dava força para agir. Você acha que pode me intimidar, Lúcio? Miguel perguntou, a voz firme como uma rocha. Você pode ter segredos, e eu também. Mas se há uma coisa que aprendi, é que a verdade é mais poderosa que qualquer arma. Os olhos de Lúcio brilharam com uma mistura de surpresa e raiva. Ele não estava acostumado a ser desafiado. Acha que a verdade vai te salvar? Você não sabe o que está prestes a perder. Os seus erros são o que você é, Miguel. Aquelas palavras queimavam. Lúcio sempre soube como atingi-lo. Mas agora, Miguel não estava mais disposto a se fazer de vítima. Ao invés disso, decidiu responder com uma confiança inabalável. E se eu te disser que não tenho mais medo dos meus erros? Eles me moldaram, mas não definem quem eu sou hoje. Um murmúrio percorreu a multidão ao redor, alguns testemunhando a troca de farpas entre os dois. Miguel percebeu que muitos estavam atentos, prontos para absorver cada palavra. Isso poderia ser um risco, mas também era uma oportunidade. Ele virou-se levemente para Teresa, um olhar silencioso de gratidão que falava mais que 1000 palavras. Lúcio sorriu, mas era um sorriso cheio de ironia, quase pérfido. Então, por que não compartilha comigo o que você realmente esconde? Algo me diz que a verdade que você defende com tanta garra é, na verdade, um fardo que você carrega. Miguel hesitou. A bala estava fumegante, e a expectativa do que poderia acontecer parecia estar no auge.
Seria aquela hora de abrir o jogo? Um grito dentro deles clamava que sim, mas outro lado tinha medo das repercussões. Cada segundo parecia se estender, e a pressão aumentava. O que poderia acontecer se ele falasse sobre o que realmente o fazia tão vulnerável? Eu não preciso te dar satisfação, respondeu Miguel, determinado. Apenas saiba que estou no controle da minha vida e minhas escolhas. A expressão de Lúcio se transformou em uma feição severa. Ele estava começando a entender que Miguel não era mais o garoto que podia ser manipulado como antes. Este novo Miguel era formado de experiências, dor e, agora, coragem. Então, vamos ver quanto tempo você consegue manter esse controle, amigo. As palavras finais de Lúcio ecoaram na mente de Miguel, mas algo o fez hesitar. Um arrepio percorreu sua espinha. A presença de David estava cada vez mais próxima. Ele percebeu que, para enfrentar Lúcio, talvez precisasse também confrontar David, um confronto que poderia trazer à tona segredos muito mais profundos. Mas será que ele estava realmente pronto para isso? O peso das verdades não ditas o apertava, e Miguel sabia que cada passo precisava ser cuidadosamente ponderado enquanto olhava em volta, captando o murmúrio da multidão e as emoções à flor da pele. Uma pergunta flutuou em sua mente. E se David estivesse prestes a revelar um aspecto de sua vida que ele nunca pensou que seria exposto? Essa nova revelação poderia acabar com tudo que ele construiu até agora. O jogo estava prestes a se intensificar, e Miguel se viu em um labirinto de incertezas. A cena poderia mudar em um instante, e ele precisava estar pronto para qualquer coisa que o aguardasse. Não havia como voltar atrás. Miguel mal teve tempo de processar a ameaça implícita no olhar de Lúcio quando um ruído familiar o tirou do transe. Era David, avançando através da multidão com um sorriso que, embora descontraído, carregava um peso significativo. O coração de Miguel acelerou ao perceber que ali estava alguém que não só poderia arriscar tudo o que ele lutava para proteger, mas também expor um capítulo de sua vida que era mais sombrio do que gostaria de admitir. Ei, Miguel! O que está acontecendo aqui? David perguntou, olhando entre Miguel e Lúcio, confuso mas curioso. Miguel sentiu um frio na barriga. O tempo parecia ter parado enquanto ele buscava palavras que não vinha. No que você se meteu agora? Lúcio interrompeu, provocando, quase como se quisesse fazer com que Miguel caísse de uma vez. Miguel respirou fundo novamente, sentindo a garra da determinação se apertando em seu peito. Ele sabia que precisava agir, não apenas por si mesmo, mas por David e Teresa. Os três estavam conectados de uma forma que ele não poderia permitir que se quebrasse. David, precisamos conversar, Miguel disse, dirigindo-se a ele com um olhar intenso. E eu quero que você saiba que está bem longe de tudo isso. Não quero que você se envolva. Envolver? Isso aqui já está me envolvendo de qualquer forma. David respondeu, um misto de confusão e incompreensão na voz. Miguel teve a certeza de que seu amigo não tinha ideia do quão perto estavam de um abismo. Ele olhou para Lúcio, que estava se divertindo com a dinâmica entre eles. Você está certo, Lúcio. Você trouxe à tona algumas verdades que eu estava tentando esconder. Mas me diga, qual é a sua intenção? Causar dor? Fazer com que eu me sinta um lixo? O riso cínico de Lúcio ecoou pela área, enquanto a tensão aumentava. Você consegue se defender, Miguel. Mas talvez eu deva lembrar que algumas verdades podem doer mais do que palavras. Fico me perguntando qual será a reação do seu querido amigo aqui ao saber o que você realmente esconde. Chega! Miguel interrompeu, a voz falhando de emoção. A multidão parecia mais envolvida do que nunca, seus olhos fixados naquela troca de garantias. Ele sabia que precisava controlar a situação. Antes que qualquer outro desafio fosse feito, Miguel se virou novamente para David. Escuta, eu vou te explicar tudo, mas não agora. Confie em mim. Mas David parecia confuso e um pouco magoado. Você está agindo como se eu não fosse seu amigo de verdade. O que está acontecendo que você não me contou? Miguel estava prestes a abrir seu coração, mas as palavras falhavam. A ideia de expor suas vulnerabilidades era aterrorizante. E nesse momento de indecisão,
as lembranças das noites em claro, dos medos que ele enfrentou silenciosamente, afloraram em sua mente. David, eu tenho medo do que você vai achar, Miguel finalmente disse, a voz embargada. Lúcio se pôs em um canto, observando como um predador que aguarda sua presa agir. Foi então que a expressão de David mudou. Ele pareceu compreender que havia algo mais profundo naquela ferida. Se você está me escondendo algo, Miguel, saiba que confiança é tudo. E eu quero ouvir. Estou aqui, só me diga. Todos esperavam por uma revelação. Miguel, com o peito dolorido e os olhos ardendo, sentiu o impulso crescente de se abrir, de colocar para fora tudo aquilo que o prendia. Mas o peso da expectativa era quase sufocante, e ele sabia que, ao fazer isso, cada camada de seu ser seria exposta. David nunca o veria da mesma forma novamente, e isso o apavorava, mas havia um desejo ardente de ser livre daquela carga. Lúcio, em seu canto, sorria como se soubesse que tudo ia desmoronar. Miguel olhou novamente para Teresa, que ofereceu um pequeno aceno de encorajamento. Eu não posso perder vocês, ele murmurou, e por um momento, a sala pareceu parar. A verdade exigia um preço, e Miguel estava prestes a pagá-lo. Mas uma sombra de dúvida ainda pairava. O que aconteceria depois que ele falasse? E se isso não apenas mudasse sua amizade com David, mas tudo o que conhecia? Estava prestes a se abrir, mas um grito no fundo da sala desviou sua atenção. Algo estava prestes a ocorrer. E a verdade que Miguel pensava que lideraria poderia ser estraçalhada por um acontecimento que mudaria suas vidas para sempre. A interrupção do grito fez o coração de Miguel disparar. Ele virou a cabeça rapidamente, buscando a origem do som. As pessoas na sala começaram a se agitar, algumas se virando para trás, outras puxando os celulares para gravar a cena que parecia pronta para eclodir. A adrenalina subiu, e Miguel se sentiu como se estivesse em uma montanha-russa emocional. Não, não agora, ele murmurou, sentindo a pressão aumentar em seu peito. David olhou, preocupação estampada no rosto. Você está bem? Ele perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Miguel sabia que David estava preocupado, mas sua mente estava em outro lugar, tentando decifrar o que estava ocorrendo. Lúcio, evidentemente se divertindo com a confusão, se aproximou, seus olhos brilhando com malícia. Parece que há um show, não é? Ele disse. Mas não se preocupe, Miguel, sua pequena crise pode esperar. Eu tenho certeza que a plateia ficará altamente interessada no que vem a seguir. Miguel queria ignorá-lo, mas seu olhar envolvente e seguro o mantinha preso. Ele precisava focar. Havia algo mais aqui, algo que o assombrava e que agora parecia se materializar. O rosto de Teresa estava pálido, e ela tentava olhar por cima da multidão. Miguel a viu puxar os ombros para perto, como se buscasse proteção. Teresa! Miguel gritou. Está tudo bem? Ela balançou a cabeça, mas não conseguiu segurar a expressão de medo que se formou em seu rosto. Miguel se sentiu como um peixe fora d'água, sufocando em um mar de emoções. Todo o peso que ele carregava estava começando a se tornar insuportável, e a verdade que ele hesitava em contar parecia mais distante do que nunca. David virou seu corpo, focando no que estava acontecendo na entrada da sala. Miguel o seguiu com o olhar e viu um homem alto, com um capuz cobrindo parcialmente o rosto, sendo empurrado para o centro da atenção. Ele não era alguém que Miguel conhecia, mas a tensão era palpável. As vozes na sala se misturaram a murmúrios e gritos, as emoções variando entre medo, curiosidade e expectativa. Quem é? David questionou. Não sei. Miguel balbuciou, seu olhar fixo na figura que se aproximava. Havia algo de familiar, talvez uma sensação de déjà vu que fazia seu coração oscilar. E então, como se o universo quisesse brincar com seus medos, a ficha caiu. Era alguém que poderia complicar ainda mais sua situação. A figura parou no centro da sala, e quando afastou o capuz, Miguel ficou paralisado. Era alguém que tinha um passado complicado com ele, alguém que poderia desbloquear segredos há muito enterrados. Ele se lembrava do sorriso fácil, da forma como a pessoa costumava iluminar qualquer ambiente.
Mas também guardava na memória os momentos escuros que separaram. Lúcio percebeu a mudança na expressão de Miguel. Ah, agora entendi. Parece que você tem um visitante indesejado. Isso deve doer, não é? O tom de escárnio na voz dele fez o estômago de Miguel revirar. Calado! Miguel rosnou, a voz trêmula. Não vou deixar você estragar isso. David olhou de um para o outro, sem compreender totalmente a gravidade do que estava prestes a ocorrer. O que está acontecendo, Miguel? Miguel respirou fundo, tentando reunir sua coragem. Ele sabia que precisava acabar com este ciclo de medo e insegurança, mas as palavras ainda não vinham. A sala inteira observava, esperando. E, naquele momento, a figura à sua frente sorriu, um sorriso que trazia lembranças misturadas de amor e dor. O que Miguel não sabia era que essa reunião inesperada poderia ser o catalisador que não apenas ameaçaria seus segredos, mas também mudaria tudo que ele e David tinham construído. Os olhos de Miguel se encheram de lágrimas, mas ele estava determinado a enfrentar isso. David, eu preciso te contar. Mas antes que pudesse continuar, um grito cortante ecoou novamente, desta vez mais próximo, e a atmosfera pareceu congelar. A ficha do perigo agora estava em jogo, e uma nova sombra se aproximava, a qual poderia aniquilar tudo de uma vez. A verdade que Miguel pensava que liberaria estava coberta de incertezas, e agora havia um tempo limitado para decidir o que fazer a seguir. Miguel sentiu o chão tremer sob seus pés quando o grito ecoou novamente. O som parecia ter modo próprio de intensificar o caos ao seu redor. Um temor aflorou em seu peito, pulsando como um tambor. A figura à sua frente, alguém que poderia ser uma ponte para todos os segredos que ele guardava, agora se tornava um peso ainda maior em sua consciência. Por favor, não me faça fazer isso! Ele sussurrou, a dor e a confusão transbordando em sua voz. O olhar do homem à sua frente se suavizou, mas a situação já estava fora de controle. As pessoas continuavam a murmurar e gesticular, criando um turbilhão de vozes que se misturavam em um zumbido ensurdecedor. Miguel sentiu-se sufocar, como se todas aquelas expressões de dúvida e curiosidade o encurralassem. Quem você é? David questionou a figura encapuzada, sua voz cortante e firme, mas Miguel podia perceber a incerteza por trás das palavras. O homem sorriu, um gesto que deveria acalmar os ânimos, mas que, para Miguel, era apenas um lembrete do que havia sido e do que poderia ser novamente. Com um movimento lento, ele tirou o capuz, revelando um rosto que permeava sua memória, uma presença essencial em um capítulo que Miguel desejava esquecer. Sou eu, Miguel, disse a figura com uma voz suave. Eu voltei para acabar com o que deixamos inacabado. Uma onda de emoções tomou conta de Miguel. A revelação deveria ser reconfortante, mas carregava séculos de história não resolvida e incertezas. Entre os olhares curiosos e ansiosos da plateia, Miguel se sentiu vulnerável, um peixe exposto à luz em um anzol. Ele queria gritar, mas as palavras pareciam ter se perdido na bruma da confusão. Você não tem o direito de aparecer assim, depois de tudo o que aconteceu. Miguel respondeu, seu tom de voz tremendo. Ele queria sentir raiva, queria gritar, mas a tristeza e a insegurança ameaçavam dominá-lo. Eu sei que te machuquei, Miguel. Mas não era esse o meu plano, eu só não sabia como lidar com tudo, a figura disse, os olhos cheios de arrependimento. O coração de Miguel disparou. As memórias começaram a vir à tona, os momentos juntos, as risadas e a dor que seguiu. Ele não sabia se queria ouvir mais ou se desejava esquecer. A sala silenciou, e todos esperavam pela resposta que poderia mudar tudo. Você tem que ir embora. Isso não tem mais volta, Miguel finalmente disse, a voz saindo como um sussurro trêmulo. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dele dividia dúvida, será que realmente queria acabar com tudo? E antes que pudesse processar a situação, um novo grito irrompeu da multidão. Desta vez, não era uma expressão de alívio ou de alegria, era um grito de desespero que cortou a tensão no ar como uma faca. Miguel virou-se, seu estômago embrulhado pelo horror do desconhecido. É a Teresa! David exclamou, seus olhos fixos em um canto da sala. Miguel seguiu seu olhar e viu Teresa caída, cercada por pessoas que pareciam perdidas,
sem saber como ajudá-la. O mundo ao seu redor rapidamente se dissolveu em um instantâneo de caos. Miguel sentiu o pânico crescer, a necessidade de proteger Teresa pulsando forte dentro dele. Ele tinha que agir. Mas, ao se mover em direção a ela, uma sensação pesada o atingiu, os segredos não resolvidos, a figura do passado e a possibilidade de algo devastador à espera de ser desencadeado. Eu já volto, ele disse, dirigindo-se à figura familiar com um último olhar. A verdadeira batalha estava apenas começando, e Miguel precisava se preparar. O que ele faria agora? O futuro de todos dependia de suas ações e de como enfrentaria as verdades que ele tão desesperadamente tentava evitar. Miguel atravessou a multidão em direção a Teresa, seu coração batendo descontroladamente. Ao chegar até ela, viu a expressão assustada em seu rosto, e o instante de desespero refletido em seus olhos cortou como uma lâmina. Ele se agachou ao seu lado, segurando seu rosto nas mãos. Teresa, o que aconteceu? Fala comigo. A angústia e a preocupação tomaram conta dele. Um murmurinho se espalhou pela sala, as pessoas observavam, mas naquele momento, só existia Miguel e Teresa. Ela virou a cabeça, e as lágrimas escorriam pelo seu rosto, misturando-se com o suor frio. Eu só queria te proteger, murmurou, a voz fraca. Eu ouvi alguma coisa e então tudo escureceu. As palavras dela ecoaram na mente de Miguel como um eco distante da sua própria jornada. Ele sentia que, de alguma forma, estava revivendo cada escolha, cada mentira. Olhando para Teresa, ele viu o impacto do seu passado, das suas decisões tomadas em um instante. A escuridão que o cercava não poderia se estender a ela. Ele precisava ser forte. Está tudo bem, eu estou aqui, ele disse, tentando passar força através do toque. Miguel olhou para David, que já se aproximava, a expressão alarmada enquanto tentava entender a situação. Nesse momento, a figura que ainda permanecia ao fundo na sala, o homem que trouxe de volta tudo o que Miguel desejava esquecer, parecia estar esperando pela fraqueza que justifica sua vinda. Uma raiva crescente começou a formar-se em Miguel, não apenas contra os fantasmas do passado, mas principalmente contra o medo que ameaçava desmoronar tudo. Eu não posso permitir que você me impeça de ser feliz. Miguel gritou, virando-se para o homem. As pessoas ainda olhavam, a expectativa no ar era intensa. Ele percebeu que precisava, mais do que nunca, compartilhar sua verdade, não apenas por ele e pelos outros, mas principalmente por Teresa. Você voltou, mas não para me destruir. Estou determinado a deixar o passado exatamente onde ele pertence. O tom de Miguel encheu o ambiente. O público sentiu a intensidade, um misto de admiração e surpresa cercou suas palavras. É fácil falar, Miguel, a figura disse, a voz calma, mas cheia de provocação. Você acha que pode sair impune? Eu não busco punição, eu busco liberdade. Se você tem segredos, que venha revelá-los. Estou pronto. A determinação corria em suas veias. Olhando nos olhos de Teresa, sentiu a força dela crescer nele, um calor que queimava as dúvidas. A figura hesitou, e a expressão em seu rosto mudou para uma mistura de confusão e insegurança. Se você acha que está pronto, então entenda uma coisa, a verdade que você teme já começou a se desenrolar. Você só tem que decidir até onde vai deixá-la me ferir. Miguel respirou fundo, sua mente conectando as peças antes dispersas. Ele não estava sozinho. Olhou novamente para Teresa, e suas mãos se uniram em um abraço firme, como se ela pudesse transmitir seu conhecimento de que a união deles era imbatível. Nós enfrentamos juntos, não importa o que venha. Preparar-se é uma coisa. Enfrentar é outra, o homem disse, mais uma vez com um sorriso, embora quebrado. Você pensa que sabe tudo? A lista de mentiras só aumenta. E que importa? O que eu sou agora não merece esses fantasmas, Miguel respondeu, energizado por um desejo de mudança que pulsava ao seu redor. Sua voz elevou-se, ressoando até os cantos de sua alma. Eu não sou mais aquele homem. Eu não vou me desculpar pela pessoa que sou hoje. Um murmúrio na multidão cresceu, a expectativa se transformando em incentivo. Ele olhou em volta, viu David, viu Lúcio, e as marcas de seu passado se desfazendo diante de seus olhos.
Agora era a vez deles, de mostrar que todos estavam prontos para mudar. A figura hesitou, e com um movimento abrupto, tentou sair da multidão, mas Miguel não permitiria. Com um passo cauteloso, mas firme, ele avançou, encarando-o diretamente. Se você tem algo a dizer, diga agora. Não fuja da verdade. A vida que vivemos agora é real e merece ser respeitada. Nesse instante, o homem se viu cercado. Com a pressão do olhar de Miguel e a energia de Teresa e David ao fundo, a verdade se revelou. Havia mais no passado que poderia ferir, mas também havia uma chance de cura e compreensão. A confusão se espalhou, mas Miguel não estava mais preso pelas sombras. As palavras começaram a fluir do homem, revelando verdades que Miguel achava que haviam ficado enterradas. Com cada frase, ele sentia que a carga que sempre carregou se tornava mais leve. Não havia como voltar atrás, a mudança estava acontecendo. Quando a verdade finalmente foi revelada, Miguel sentiu seu coração disparar. Não era apenas um acerto de contas, mas o início de um renascimento. A sala estava repleta de sentimentos diversos, algumas pessoas tristes, outras surpresas. Miguel finalmente respirava um ar de novo. Os olhos de Teresa encontraram os seus novamente. Estamos juntos, Miguel. Para sempre. Seu sorriso irradiante e as mãos entrelaçadas foram a confirmação de que sua jornada seria acompanhada. A partir daquele dia, Miguel não seria mais um prisioneiro do seu próprio passado. A vida começava a ganhar um novo significado, e ele se comprometeu a não apenas ser mais honesto consigo mesmo, mas com todos ao seu redor. Agora, vamos viver. Vamos deixar a verdade nos libertar e criar novos começos. Era hora de dançar ao som da vida, e Miguel finalmente estava pronto para recebê-la de braços abertos. E então, se você ficou emocionado com essa história, não deixe de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que tocam o coração. Deixe um like agora, isso realmente alimenta o algoritmo e ajuda muito. Comente abaixo suas reações e teorias sobre o final, quero muito saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Cada ato de apoio significa um mundo para nós. Vamos juntos nessa!